junto à reprodução de uma pintura que tem o título de Demonstração da Ilha de Bahrein. Isto em português porque... Chegamos ao Bahrein para descobrir que bem perto da sua capital, Manama, existe um pedaço do legado português erigido bem perto do Golfo Pérsico. Estamos no sítio arqueológico mais importante do Bahrein, que é um sítio junto ao mar, na ponta da ilha principal. O que hoje parece um lugar esquecido e abandonado, em tempos teve uma posição extremamente importante no controle do Golfo Pérsico. Estamos junto à reprodução de uma pintura que tem o título de Demonstração da Ilha de Bahrein. Isto em português porque os portugueses estiveram aqui no que é hoje o Bahrein no início do século XVI. Portanto, poucos anos depois da chegada à Índia, os portugueses começaram a expandir-se nesta zona do Golfo Pérsico e a controlar uma zona estratégica que era a zona do Golfo de Hormuz. Entre 1515 e 1622, Portugal controlou o Estreito de Hormuz e dominou as rotas comerciais do Golfo Pérsico. A estratégia de Afonso de Albuquerque visava taxar o comércio local, desviar o tráfego das especiarias e dos cavalos e bloquear as rotas muçulmanas concorrentes para garantir o monopólio português do Oceano Índico. No século XVI, os portugueses dominavam o Golfo Pérsico a partir de Hormuz para controlar as rotas comerciais e cobrar impostos sobre especiarias, animais e produtos de luxo. O Bahrein foi conquistado em 1521 por uma expedição luso-hormuziana para subjugar a ilha e garantir o pagamento de impostos, permanecendo sob a influência de Portugal por cerca de 80 anos, até este ser expulso em 1602. Aqui o Bahrein, na altura, era administrado pelos príncipes de Hormuz. Quando os portugueses controlaram Hormuz, tomaram conta das fortalezas, incluindo o que é ainda hoje conhecido como o Forte Português ou o Forte de Bahrein. Portanto, era uma zona, como eu disse, estratégica, que era uma porta de entrada e de saída de produtos vindos da Índia em direção à Europa e também em direção ao Médio Oriente. Portanto, era absolutamente fundamental, se queria controlar o comércio marítimo e terrestre aqui nesta zona, era absolutamente fundamental controlar o Golfo Pérsico, assim como hoje o Golfo Pérsico continua a ser uma zona super estratégica em termos de, por exemplo, tráfego marítimo. O Forte do Bahrein, também conhecido como Forte Português ou Qalat al-Bahrein, fica a cerca de 5 km da capital, Manama. O local foi fortificado e ampliado pelos portugueses durante o século XVI, que controlavam as rotas comerciais do Golfo Pérsico sobre uma antiga colina de civilizações milenares. E aqui vamos nós entrar no que eles chamam então agora o Forte Português. Os portugueses chegaram à ilha de Bahrein no início do século XVI e ampliaram uma estrutura militar por volta de 1561 para proteger o comércio de pérolas e as rotas provenientes da Índia. Hoje, o Forte Português, em ruínas, contrasta com o skyline de uma cidade moderna. Estes arcos, mesmo à entrada do forte, são uma característica árabe porque o forte, o interior do forte, já existia sob a forma de arquitetura árabe e persa. Portanto, os portugueses ocuparam uma fortaleza que já existia, mas depois acrescentaram novas formas, restauraram a fortaleza e acrescentaram novos elementos arquitetónicos. O forte encontra-se numa colina artificial que era a antiga capital da civilização de Ilmun, com ocupação de cerca de 2300 anos antes de Cristo. Hoje, o forte é classificado como Património da Unesco e o sítio arqueológico foi classificado Património Mundial em 2005 devido à sua vasta camada histórica. Embora já existisse aqui uma fortaleza anterior, quando os portugueses conquistaram esta zona e tomaram conta desta fortaleza, acabaram por acrescentar e restaurar determinadas zonas, nomeadamente um arquiteto português, Onofre Carvalho, foi responsável por, em meados do século XVI, acrescentar os bastiões redondos nos 4 cantos da fortaleza, que são a característica mais impressionante atualmente do forte.
Portanto, tem um interior bastante expansivo, digamos assim, e permite a defesa da fortaleza nos quatro pontos cardeais. Hoje pode-se fazer o percurso ao longo desta parte mais exterior da fortaleza e admirar a sua arquitetura, que é bastante impressionante e que continua a ser um edifício extremamente importante do ponto de vista histórico aqui do Bahrein. Os bastiões continuam hoje com a imponência do passado. Portanto, esses bastiões redondos eram no estilo genovese, italiano, e foram acrescentados aqui em meados do século XVI. No entanto, além do interesse de outras potências, os portugueses acabaram por perder interesse nesta fortaleza, porque tinham outras aqui ao longo da Península Arábica, mas não só, porque o canal marítimo que dava a esta fortaleza começou a assorear e os navios portugueses já não conseguiam atracar perto da fortaleza, portanto tinham que atracar quase a 1 km de distância. Portanto, a fortaleza acabou por perder interesse para os portugueses e, ao mesmo tempo, os próprios, a Pérsia e o próprio emir do Bahrein, que na altura tinha declarado independência antes dos portugueses, também estavam interessados em tomar esta zona. Portanto, os portugueses acabaram por sair aqui do Bahrein e concentrar-se noutras regiões aqui do Oceano Índico. Mas não foi só a geografia que derrotou os portugueses. Depois de serem expulsos do Bahrein em 1602 pelas forças do Império Safávida da Pérsia, os portugueses recuaram para a principal base militar e comercial da região do Golfo Pérsico, a ilha e a fortaleza de Hormuz. Os tempos mudaram, o Bahrein agora é um petroestado, o petróleo financia a construção que se vê ao fundo, mas o forte, como um testemunho do passado, continua presente, continua aqui na orla costeira da cidade e continua a ser, neste caso, o sítio arqueológico mais importante deste pequeno país, mas cuja história é bastante rica, percorrendo um espaço de mais de 3.000 anos de história. É essa história que é possível conhecer aqui também no Forte de Bahrein, ou, como também é conhecido, o Forte Português. Hormuz também seria perdida 2 décadas depois, em 1622, após um cerco combinado das forças portuguesas e inglesas. Após a queda de Hormuz, os portugueses remanescentes recuaram ainda mais para outras praças fortes que mantinham no Oriente, com destaque para Muscat, no atual Omã, que funcionou como um novo centro de operações na área, também até cair em 1650. Mas a cidade está cheia de outros fortes. Este forte, como se pode ver, já foi restaurado várias vezes e continua a ser, mas as suas origens datam pelo menos do século XVI. Constituía aqui uma das fortalezas defensivas da costa sul de Muharraq. Muharraq era a capital, digamos assim, a partir do século XVIII é a capital do Bahrein, era a cidade histórica, digamos assim. Curiosamente, este sítio onde ele está localizado, quando ele foi construído, era uma ilha. Portanto, na maré alta estava completamente isolado do resto de Muharraq, que está para norte, e na maré baixa podia-se atravessar a pé. Portanto, hoje este terreno foi todo recuperado ao mar e a água só começa daqui para a frente. Os portugueses governavam o Bahrein de forma indireta através dos reis de Hormuz, que eram seus aliados e vassalos. Mas em 1602, o governador local do Bahrein entrou em litígio e revoltou-se contra Hormuz, gerando um conflito interno e uma revolta da população xiita local contra o jugo administrativo. O Império Safávida, liderado por Shah Abbas I, aproveitou a instabilidade e o enfraquecimento da posição lusa na região para projetar o seu poder militar. As forças persas, comandadas por Maomé Khan, entraram no arquipélago, depuseram o controle remanescente e expulsaram os portugueses do Forte do Bahrein, integrando o território no domínio persa. O Império Persa, sob a dinastia Safávida, sucedeu imediatamente aos portugueses no Bahrein, com o apoio naval das forças inglesas. Os ingleses
colaboraram para enfraquecer o monopólio ibérico na região e abrir rotas comerciais no Golfo Pérsico. A família real, digamos assim, atual que governa o Bahrein começou a tomar o poder aqui em finais do século XVIII. Principalmente durante o século XIX, as suas ligações com a família, com os ingleses foram cada vez mais próximas, sendo que os ingleses os ajudavam a controlar as diferentes ameaças, digamos assim, quer fosse de pirataria, quer fosse, por exemplo, do Império Otomano, que sempre teve pretensões aqui à parte da Península Arábica, embora isso se notasse mais, por exemplo, no Kuwait. E, por outro lado, no sentido inverso, os ingleses tinham os seus interesses protegidos aqui nesta zona estratégica do Golfo Pérsico. Este forte foi construído, estamos num forte que foi construído no século XIX, precisamente, e que tem este aspecto porque foi restaurado nos anos 80 do século XX e, portanto, hoje constitui um dos fortes do Bahrein que está em boas condições e que é possível visitar, embora o seu interior não tenha grande recheio, digamos assim, mas a estrutura está intacta e é possível visitá-lo. Vamos agora à casa de banho, mas a casa de banho, reparem bem, é na fortaleza. Portanto, o rapaz só disse homens de um lado, mulheres do outro. Uma casa de banho moderna, numa fortaleza que é património mundial da humanidade. Que cheirinho! Após o controlo persa e dinastias locais, acordos políticos e militares transformaram o arquipélago do Bahrein num protetorado do Reino Unido até à sua independência, em 1971. Apesar da presença portuguesa no Bahrein ter durado apenas 80 anos, a sua marca ficou na paisagem. Estamos junto de mais um testemunho do legado português aqui no Bahrein, uma fortaleza que, embora já existisse antes da ocupação portuguesa, a verdade é que foi tomado pelos portugueses e foi restaurado, digamos assim, reconstruído, e continuou a ser, durante vários séculos, uma posição defensiva muito importante aqui na costa sul de Musharraq. Aliás, curiosamente, este castelo ficava numa ilha. Portanto, uma ilha aqui a sul de Musharraq e que agora faz parte do território desta ilha, continua a ser uma ilha, mas englobando a capital histórica do Bahrein. Portanto, este forte depois acabou por cair nas mãos de outras potências da zona, nomeadamente do próprio Bahrein e de Oman, mas é um monumento que conta a história também dos portugueses aqui no Golfo Pérsico e da sua tentativa de controlo das rotas marítimas e comerciais tão importantes que passavam aqui e que ligavam o Ocidente com o Oriente. Hoje, a história da presença portuguesa no Bahrein é praticamente desconhecida da maioria dos cidadãos de Portugal. Mas ainda assim, no Bahrein, há quem saiba que Portugal já foi o detentor daquelas rotas e daquelas terras.